conexão. Ok? Então, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo, você sabe, diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha que interessante. Mateus capítulo 4. Agora vem a resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, isso é muito interessante. Então o diabo transportou Jesus para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo, o topo do templo. E disse, de novo: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito que Deus aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E disse ele: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que ele respondeu? Então disse-lhe Jesus: eu desligar aqui o somzinho, você se desliga aí, o som, ok? Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Vamos iniciar. Olha só, o nosso tema hoje, de uma maneira bem clara e direta, é o jejum, ou como alguns diriam, jejum, né? Jejum, ok? Nosso tema hoje é jejum. Olha só, nos exercícios, nas práticas, nós temos a oração, temos a leitura da Bíblia, temos muitas coisas boas que nós devemos fazer. Por exemplo, orar, ler a Bíblia, doar, ou seja, ofertar, dar esmola, né? Que na verdade a Bíblia chama de fazer justiça. É o nosso dever ajudar o nosso próximo, não é escolha, né? Não é escolha ler a Bíblia, é nosso dever. Não é escolha ler a Bíblia e orar, é o nosso dever, né? Só que uma das coisas que a gente também precisa fazer é jejuar, ok? Só que agora vem, você pode jejuar sem entender por que você está jejuando. Então, nós vamos aprender aqui o que significa, por que jejuar. Primeiro, a Bíblia fala que quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado.
Olha só, para ele ser tentado. Então Jesus não livrou, perdão, o Espírito Santo não livrou Jesus da tentação. Pelo contrário, ele levou Jesus para a tentação. Mas por quê? Calma. Tem momentos na nossa vida que a tentação está fora. Por exemplo, imagina um grupinho de pessoas, né? E você chega ali, você fala, isso aqui não está me fazendo bem, está despertando coisas estranhas em mim, então sai, fuja. Só que tem tentação que não está fora, está dentro. E essas tentações que estão dentro, Deus ele quer que você descubra. Porque o que está fora a gente vê logo, mas o que está dentro a gente não sabe muitas das vezes. E é para isso que existe o jejum, para descobrir o que estava em você escondido. É como quando você coloca o Baygon, o spray, contra os insetos. Você coloca e os insetos que estavam escondidos começam a sair do buraco, ou seja, de onde for. Por quê? Porque aquele cheiro, o cheiro do Baygon, começa a irritar. E a composição química. Assim também quando você jejua, olha só que interessante. Quando a gente está triste, a gente come e fica alegre. Quando a gente está com raiva, a gente come e fica feliz de novo. Quando a gente tá, quando a gente peca, a pessoa come e fica feliz de novo e tanto faz. Mas quando você jejua, você tira essa solução rápida, porque querendo ou não comer tem a ver com emoção. Tem a ver. Quando a gente está junto ou quando você está sozinho, parece que você acalma, você fica feliz. Isso é normal, ok? Não é nada de ruim. Só que quando você tira esse elemento da comida, você agora está confrontando o que você está sentindo. Coisas que às vezes você esconde de você mesmo. Coisas que às vezes a gente tapa o sol com a peneira. E por isso que, olha que bonito, quando Jesus está jejuando, o diabo aparece. Quando Jesus jejua. Então, tem pessoa que pensa que quando você jejua, o inimigo nunca mais vai aparecer. Pelo contrário, quando você jejua, ele aparece. Ou seja, só que aqui, entenda, porque Jesus ele é o nosso exemplo, ok? Então, quando Jesus está aqui, não é que o inimigo aparece com acidente, com isso. Não, calma. Senão assim ninguém vai jejuar. É ou não é? Não. Só que o inimigo que já estava ali, ele aparece. Então, esse é o propósito. Tem um inimigo que ele já está aí e você não está vendo. E ele tem que aparecer. Tem uma tentação. Tem uma coisa estranha, tem uma voz que ela precisa aparecer de novo para se descobrir. Por quê? Tem a voz do diabo, a voz de Deus e a sua voz. E quando você jejua, você começa a perceber: essa é a minha voz? Essa é a voz do diabo? Ou essa é a voz de Deus? Esse é o propósito do jejum. É você ter discernimento. Porque a gente faz muitas coisas ou toma decisões e fala, uma voz me disse. Toda hora, uma voz. Que voz? Está na hora de você saber que voz está te guiando. Não é só porque uma voz aparece que aí pronto, acabou, então é Deus. Não. E Deus ele pode te guiar mesmo sem ele falar, né? Para a gente entender. E o diabo chega para Jesus e fala: você não está com fome? Então transforma essa pedra em pão. Bem quando Jesus estava com fome, o diabo atacou a fraqueza de Jesus. Então, o diabo ele sempre vai atacar a sua fraqueza.
E como quando você está jejuando, você fica mais fraco, por um lado, você fica assim mais fraco, é bom, porque aí você vai analisar onde que o diabo está me tentando agora. Aí você vai dizer, ah, é por aí que você tenta entrar sempre na minha vida. Quem está entendendo? Ah, é por aí. Essa é a minha fraqueza. Não tem nenhum problema de Jesus, se ele tivesse transformado pedra em pão. Qual o problema? Ele não transformou água em vinho? Só que o problema aqui é quem falou para ele fazer. Quem falou? O problema não está em transformar pedra em pão. O problema está em quem falou. Só isso. Quem falou? Ah, eu quero fazer, eu quero repreender todo mundo, eu quero chegar pregando e pisando em todo mundo e mostrando que eu sou profeta. Quem te falou desse jeito assim, essa maneira de pregar? Não é só porque alguém vai pregar que ela é de Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, então não, vamos fazer o contrário. Só amor, 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 tudo tá tranquilo, é tudo. Não, não. Quem te falou? É só isso. O problema é esse. Quem te falou? E quando você jejua, Deus vai te ajudar, pela graça dele, a entender quem te falou. Aleluia. Quem te falou para mudar de casa? Quem te falou para esse emprego? Quem te falou para se comportar assim? Quem te falou para se vestir assim? Quem? 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 Quem te falou para dar aquela resposta? Quem? Quem? Quem te falou? Ah, ok, se casou, casou, mas quem te falou para namorar aquela pessoa? Quem te falou para ir naquele lugar? Quem? 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 Mas Jesus, ele estava aqui e é engraçado que o diabo não apareceu durante 30 anos. Você não ouve nada do diabo. Mas quando Jesus está com 30 anos, o diabo aparece. Quando Jesus estava jejuando. Então, tem coisa que só aparece para resolver quando você jejua. Porque até aqui a Bíblia não fala que Jesus jejuou até 30 anos, né? A Bíblia não cita se ele jejuou ou não, é outra coisa. Mas aí, quando a Bíblia fala do jejum, o diabo aparece. E aí, outra coisa interessante é que aqui está, ó. Então o diabo o transportou à cidade santa. Olha que assustador. Irmãos, é por isso que você não deve crer em todo quando você coloca lá no YouTube. Testemunho de arrebatamento. O diabo também pode arrebatar alguém. Só estou falando, ok? Não estou falando se um, porque tem vários testemunhos na internet. Mas, então, não adianta estar só no espírito. Você tem que entender, eu estou no espírito, mas eu estou em qual espírito? Tem pessoa que ela diz assim, senti um arrepio, senti isso, ou estou sentindo uma sensação boa, ou isso e aquilo, mas o diabo ele também pode dar sensações. Então a gente tem que discernir, porque o inimigo também pode transportar uma pessoa, ok? Ah, e aí Jesus falou, ó, não, 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 não. Só que uma das coisas que Jesus que falou, ele respondeu com a Bíblia. Quando você está jejuando, você vai perceber que a única coisa que vai poder te ajudar a vencer aquela tentação que está vindo é a Bíblia. Quando você jejua, você começa a valorizar a Bíblia de novo. Tem cristãos que não valorizam a Bíblia. Ah, Deus me revela. Ah, Deus me revela. Sim, mas teve um homem que ele disse assim: se você quer começar a falar o que Deus vai fazer,
Comece a falar o que ele já fez na Bíblia. Não tem como alguém profetizar, receber revelação e estar num fundamento seguro se ele não amar a palavra de Deus. Ok? Então, é isso que eu queria falar. Quando você jejuma, você vai discernir. E as cobras escondidas, elas vão sair para fora. Opa, eu pensei que eu era uma pessoa que respondia tudo assim e tal, mas talvez eu sou uma pessoa que julga muito. Talvez eu sou uma pessoa que julga muito os outros. Talvez eu sou uma pessoa que eu digo que tenho fé, mas talvez eu sou um pouquinho uma farsa. Talvez na minha boca tenha palavra, eu falo com os meus lábios, eu confesso algo, mas talvez no meu coração eu estou sentindo durante esse tempo de jejum que eu estava um pouco longe de Deus. Eu não sou tudo aquilo que eu pensava que eu sou. E isso é bom. Quem está entendendo? Isso é bom, calma. É para o seu bem. É para corrigir. Vem as inseguranças, as frases que você tem que provar para todo mundo quem você é, porque o diabo ele diz assim: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se, tipo assim, você não é melhor que aquela pessoa, você não ora mais que ela, você não faz mais que ela, mostra para ela, despreza ela, diz que você fala algo. Não, não precisa. Jesus era o filho de Deus, ele não precisava mostrar, muito menos para o diabo. Você não precisa mostrar nada para o diabo. Você tem que mostrar para Deus. Tem que mostrar para Deus. Isso é muito sério, irmãos. Quando você pensa, você atrai Deus. Começa a atrair a presença de Deus. O seu pensamento atrai, chama a presença de Deus. Está escrito lá em Daniel, é tema para outro dia. Quando você fala, você ativa os anjos de Deus. Está escrito na Bíblia que Gabriel disse para Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Olha que bonito. Quando você fala, os anjos de Deus começam a se mover. Você tem que falar, tem que profetizar, tem que ordenar. Tem que ordenar o rebuliço. A gente falou disso domingão passado. Profetizar, profetizar, profetizar. Quando você profetiza, os anjos de Deus começam a se mover. Agora, quando você jejua, você agita. Não é que você provoca, mas você agita o seu interior e as cobras dentro de você começam a sair. Então, use o jejum para isso. Não use o jejum só para falar, eu jejuei. Sim, e daí? Ah, eu. Isso, sim, mas você tem que usar o jejum para se limpar, para entender quem você é. Senhor, eu nem sei quem eu sou. Você vai descobrir no jejum. Só que o bom é que quando você descobrir quem você é, Deus vai estar te libertando. E aí Deus vai te dar uma palavra dele. É por isso que Jesus disse assim, ó, nem só de pão viverá o homem, é um jogo de palavra aqui, ó, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? A boca do diabo tinha acabado de falar com Jesus. E aí Jesus está falando assim: eu não vou ouvir o que a boca do inimigo me disse. Eu vou ouvir o que a boca de Deus me disse. Então, quando você jejuma, você vai ter um grande privilégio. Duas coisas. Você vai honrar mais a palavra, mas você vai receber uma palavra diretamente da boca de Deus. Da boca. Estou falando de abrir a Bíblia e falar que ele falou, não, da boca. Da boca. Não estou falando de abrir e falar que não. Você vai ler. Quando é para ler a Bíblia, lê. Se Deus quer falar com você, vai ter que vir da boca dele.
Quando você jejuar, você vai receber uma profecia diretamente no seu coração. Então, qual é a disciplina? Você está orando, jejuando? Ore. Aquela refeição que você pulou porque você está jejuando, não adianta só jejuar e falar, ah, então vou passear, ficar passeando. Não. Aquela refeição que você não comeu, naquele horário que era para você comer, você ora. Você não está comendo, então naquele momento você ora. Porque se ficar só sem comer, é dieta, que é bom, pode fazer. Mas não é a dieta que a gente está falando, ok? Então, oração tem que estar ligado com jejum, tem que estar ligado com oração, ok? Então, olha só a promessa. Número um, quando você jejuma, você vai descobrir as cobras que estavam escondidas, não nos outros, em você. Número dois, quando você jejuma, você vai ter uma visão mais clara da palavra de Deus. Número três, quando você jejuma, você vai receber uma palavra diretamente da boca de Deus para você. Talvez você está esperando uma direção. Faça um jejum e você vai ver a glória de Deus, ok? E quando você jejuma, você vai ter discernimento para entender a sensação. Essa sensação vem de Deus ou vem do inimigo? Quando você entrar numa casa, você vai perceber, opa, você entrar no trabalho, você entrar no lugar, você entrar para assinar um contrato, você vai sentir, opa, essa é a presença de Deus ou essa é a presença do inimigo? Discernimento, Deus vai te dar de presente. Amém? Então, comece, tire um dia para você fazer isso. É melhor você, às vezes, tirar um dia que você faz direito do que você tirar 7 dias, 20 dias, que você vai fazendo e só falando, não vou comer, mas eu estou passeando. Não, tira um dia, começa com um dia, mas faz bonito. Quem está entendendo? Começa com um dia, porque quando se trata de jejum, a Bíblia fala que em 3 dias só, Esther, juntamente com o povo, eles mudaram as regras inteiras de um país, cancelou a acusação, cancelou decreto de morte em 3 dias. Então, se você fizer algo bem feito, você não precisa de vários dias. Imagina, você faz 7 dias, mas você vê que você não fez direito. Você fez 3 dias, mas você fez bonito. Quem está entendendo? É melhor fazer menos e fazer direito, né? Fazer direito. E você vai ver a glória de Deus. Eu te garanto, você só precisa de 3 dias para ver papel sendo rasgado do inimigo. Você só precisa de 3 dias, se fizer certo, para ver decreto de morte ser cancelado. Foi o que aconteceu no livro de Esther. Você só precisa de 3 dias para ver uma nação inteira ir para os pés de Jesus, como aconteceu em Nínive. Diz a Bíblia que 3 dias eles jejuaram. E olha que eles nunca nem tinham jejuado. No caso dele, eles nem oraram. Quer dizer, se humilharam, mas não era crente. Eles eram homens selvagens, ruins. Mas quando Deus falou, eu vou destruir essa cidade, eles jejuaram por 3 dias e Deus fez milagre ali e teve misericórdia. Amém? Então as autoridades podem ter falado algo que acabou para você. Pode ser que tenha uma autoridade aí que falou que acabou. 3 dias. 3 dias. Não é por muito falar que o homem será ouvido. Ok? Não é por muito falar, não é por conversa fiada, mas você tem que fazer direito.
É melhor fazer direito do que fazer muito. Guarda isso. Não se apegue à frase de ninguém. Se apegue ao que a Bíblia diz. Em 3 dias tudo pode mudar. Só que, deixa eu te dar um segredo. Quando Esther jejuou 3 dias, a Bíblia diz que a Bíblia mostra que Deus também deu uma sabedoria para ela como se chegar ao rei, à autoridade. Então, mesmo depois de você jejuar, durante o jejum, Deus vai te dar sabedoria para você ir em um lugar. Então, nem sempre vai vir tudo assim, vem até você. Talvez você vai ter que ir falar com o patrão. Talvez você vai ter que ir falar com aquela pessoa. Talvez você vai ter que ir. E você vai ter que ir. Você vai ter que ter uma ação, ok? Jejum, oração e ação revelada durante o jejum. Então, quando você jejua, Deus vai te revelar como agir. E tudo vai mudar. Talvez até agora você tinha orado, você tinha lido a Bíblia e você tinha feito muitas coisas. E se você diz assim, pastor, eu já jejuo. Não, fica calmo, melhora o seu jejum, melhora a sua concentração no jejum, entendeu? Não confie no jejum, faça, mas não confie nele, confie em Deus. Amém? Irmãos, eu já orei 9 horas em um dia. 9 horas orando em línguas. Eu não confio nisso. Não confio nisso. Mas por que que você fez? Você acabou de falar, pastor, que é para orar. Não, eu não confio em nada, eu só confio em Deus. Amém? Não é glória. Não é glória jejuar, não é glória orar. Não é glória nisso. A Bíblia diz a única coisa que é glória é conhecer Deus. Só conhecer Ele. Amém? A gente orou 9 horas. A gente jejuou 9 dias sem comer. 9 dias sem comer. Sem tocar nada na boca de comer mesmo. Ah, a gente leu 10 vezes a Bíblia. Mas isso, se alguém me perguntar, você conhece a palavra? Eu vou dizer, eu estou conhecendo. Estou conhecendo. Estou conhecendo. Porque o momento que você se gloria, você perde. O momento que você se coloca em cima, quer se mostrar, você começa a perder, você nem percebe. Então, mesmo que você consiga fazer coisas assustadoras, que a coisa mais importante seja só conhecer Deus, se alegre, ninguém está falando, se alegre, faz festa, explode bomba, solta foguete, mas confie no Senhor, não na sua força. Porque se você conseguiu algo, é porque ele viu o seu desejo e você vai conseguir muita coisa. Por isso que Deus já está te alertando. Você vai conseguir muita coisa espiritual nessa vida, viu? Você vai fazer muita coisa maravilhosa, mas nunca coloque os outros debaixo de você. Nunca diga, eu já alcancei. Seja um eterno aluno. Você vai ver a glória. Você vai ver a glória. Pai amado, nos dá o privilégio de entender onde o nosso inimigo está. Pai amado, talvez o inimigo tenha estado escondido 30 anos. Assim como com Jesus, ele esteve 30 anos sem se manifestar. Mas quando Jesus, com 30 anos, jejuou, naquela fase de jejum no deserto, o inimigo se apresentou. Pai amado, talvez haja inimigos contra nós que a gente não tem visto. Pai amado, eu tenho certeza que há inimigos espirituais, sentimentos, emoções, tentações, que a gente nem percebe mais que é algo ruim, porque talvez a gente escondeu no meio dos barulhos fora do deserto.
Mas eu creio que o Senhor levou alguns aqui para o deserto, não para matar, não para ele parar, não para ele desistir, mas o Senhor levou esse homem, o Senhor levou essa mulher para o deserto, para nesse momento ele ter o silêncio do deserto. Alamanda cassiri arablanda laia flá. Eleito prastiri amanteli alaplo que estime atataia. Aleluia. Tem pessoa aqui que Deus te levou para o deserto. Você está sentindo que tá meio baixo. Não tem tanto barulho, não tem tanta gritaria, mas o Senhor está falando, eu estou trabalhando, eu quero que você me ouça. Porque no barulho não dá para me ouvir. No barulho não dá para me ouvir. Você tem ouvido menos gritaria, você quer um agito, você quer que o negócio te agite. Talvez você até diz, meu Deus, eu quero fogo, Senhor. Derrama fogo. E ele está falando, agora não é hora de fogo, agora é hora de areia. É hora de você ficar no silêncio desse deserto. Porque até quando tem muito fogo e todo mundo pulando, e você pulando em casa e cantando louvor, às vezes até isso te esconde as serpentes. Mas hoje Deus está te falando, você vai detectar a serpente, e aí você louva em cima dela. E aí você louva e a corrente se quebra. Mas antes de louvar, cadê? Detecte. Você vai detectar o inimigo. Antes de você começar a dar tiro para o lado ou para o outro, sem nem saber para onde, primeiro você vai detectar o seu inimigo espiritual, as suas tentações, e aí você vai orar direto, 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 direto. Pai amado, Senhor, libera a tua graça sobre nós para vencermos. Libera a tua graça sobre nós para vencermos. Esse deserto não é para a morte, é para a transformação, Pai. Esse deserto não é para alguém morrer no deserto, não, teu povo. O deserto é só uma fase, é só um lugar de transformação, é só um momento de glória. Rebochara batara basuri bioyo jori minara blaia siri ere mandaraia tai. Meu Deus, quebra todo mal, quebra todo mal. Tem pessoas aqui que você às vezes fica um pouco triste, você fica um pouco para baixo, um pouco deprê, você fala, eu que sou assim, mas nesse momento de um deserto, nesse momento de um deserto, e nesse momento de um jejum que Deus vai colocar, vai te dar sabedoria para fazer. Ele está dizendo, você vai olhar e vai falar, é você, né, inimigo, que me deixa triste. Eu pensei que era triste, é a sua voz sempre colocando seta contra mim, é você, né, inimigo, que quer me ver triste, que quer me ver para baixo, que quer me ver longe de Deus, que quer me ver duvidando, e vai nascer dentro de você uma ira contra o mal, contra o teu inimigo espiritual, e você vai dizer, só porque você queria sempre me ver triste, com depressão para baixo, não sei o que, reclamando, murmurando, a partir de agora eu vou tomar uma decisão de viver totalmente voltado para Deus. Porque, irmãos, quando Deus te mostra o teu inimigo, aleluia, você se revolta contra ele. E você diz, espera aí, eu estava ouvindo esse tempo aí a voz do inimigo, pensando que era a voz de Deus? Aí você vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí você vai começar a dizer, Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz. Meu Deus, eu ouvi por muito tempo a voz do inimigo. O inimigo me disse para transformar pedra em pão. E eu ouvi ele, mas o Senhor me deu discernimento que esse não era o Senhor, mas era o inimigo querendo que eu transformasse aquela pedra em pão. Mas, meu Deus, agora eu quero uma palavra da tua boca. Eu quero uma palavra da tua boca. Eu quero uma palavra da tua boca. E nesse exato momento vai começar a bombardear a sua mente. O Senhor vai bombardear a sua mente de profecias. Você vai se tornar um profeta, uma profetisa de Deus. Vai borbulhar revelações dentro de você. Borbulhar, aleluia. Borbulhar revelações dentro de você. E a voz de Deus voltará. A voz de Deus voltará. A palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Ramanda laka sarabatala bayata karabassuri eremandaraiatai.
Rebotorobo Sharabadala Basiri Bioyo Jomi Nakandalabadai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, quebra, 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 quebra todo impedimento. Joga por terra, meu Deus, todo mal, tudo aquilo que tem atormentado, tudo aquilo que vem de voz estranha, tudo aquilo que vem vozes estranhas, vozes misteriosas, vozes, coisas que não eram para ser assim e que talvez temos apagado com a comida, apagado nos barulhos fora do deserto. Mas nesse momento, nesse deserto, que não é para o mal, mas é só para ficar e prender e dizer: opa, esse aí, essa voz, não é a voz da multidão, não é a voz do carro, não é a voz da buzina do carro, do barulho do celular, essa voz é a voz do inimigo e eu não aceito ele mais na minha vida. Deus vai dar discernimento para muitas pessoas aqui. Não se assuste, você vai, aleluia, entender qual pensamento o inimigo está tentando plantar na sua mente e você vai se revoltar contra ele e você vai vencer ele pelo sangue de Jesus, aleluia, pelo sangue de Jesus. Deus vai te dar discernimento. Tem coisa que te tira do sério e não precisava. Tem coisa que te tira do sério e não precisava. E tem coisa que você não se importa e era para se importar. Tem coisa que não te deixa bravo e era para ficar bravo. E tem coisa que não era para ficar bravo e você fica bravo. Mas nesse momento Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Nesse momento Deus vai fazer tudo secar. E nesse deserto você vai enxergar claramente. Deserto que eu falo é o da alma, é o seu interior sendo lapidado. E mais uma vez eu digo, você não precisa de 1000 dias. Você só precisa de um momento totalmente voltado a Deus. Tem pessoa aqui que você diz: mas como? Eu tenho isso, isso e isso para fazer. Calma, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Rabacharabadala baiata calabaciri bioio blow. Elemendele face arablanda laia plo siri bioio jominarabá. Rabatai, Pai amado, quebra toda corrente, quebra toda doença, quebra toda palavra contrária, quebra toda palavra de inveja, todo olho gordo, todo aquele que não quer ver o nosso bem, todo aquele que até mesmo foca em desejar o nosso mal, caia por terra toda energia negativa, toda palavra contrária, toda sombra, sai em nome de Jesus. Todo aquele que não quer o nosso bem, toda aquela palavra de pessoas que não querem o nosso bem, que não gostam do carro do meu irmão, da casa da minha irmã, da alegria dela, do rosto dela, da beleza dele, da beleza dela, toda a inveja que caia por terra, todo aquele que se incomoda com os talentos, com as qualidades, com as aptidões, com os dons, tudo aquilo que incomoda e pessoa que deseja o mal, caia por terra, em nome de Jesus, todo desejo maligno, toda maldição, caia por terra agora, toda pressão, tudo aquilo que o teu filho, a tua filha sente que está pesado, que algo está pesado, cai por terra agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos viver uma vida debaixo de opressão. Não aceitamos viver uma vida debaixo do medo que o inimigo tenta plantar. Não aceitamos viver uma vida escravos de vontades que o inimigo tenta plantar, em nome de Jesus. Pai amado, toda a área que o inimigo disse para transformar aquela pedra em pão, nos ajuda a confiar que daqui a pouco os teus anjos já estão chegando e o Senhor já vai suprir tudo e não vai precisar transformar a pedra em pão. Labra choribioio jome nakadai. Diz a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, que logo quando o diabo saiu, Jesus expulsou o diabo. Falou 3 versículos, expulsou. Diz a Bíblia que os anjos de Deus chegaram e serviram Jesus. Imagina, você não estava com fome? Mestre, está aqui a comida. Está aqui a comida.
Não precisa transformar a pedra em pão, a comida está chegando. Não precisa fazer algo estranho, a comida está chegando. Não precisa pensar em loucura, está chegando o que você precisa. Não precisa tomar um passo totalmente louco. A salvação está chegando. O livramento está chegando. O socorro está chegando. Não transforme essa pedra em pão. Calma, 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 calma! Não transforme essa pedra em pão. O pão verdadeiro já está chegando. Os anjos de Deus estão chegando. Rabachuribioio, blosiribioio, blastikeriminara, baia, talabaiata, casubriomasti, rebejorobo, calabaciribioio. Enquanto eu estou orando aqui, o Senhor está me revelando uma coisa como que funciona. Eu não estava vendo isso ainda. Primeiro, quando o inimigo tenta nos tentar ou atacar, você tem que ter coragem de rebater ele com a palavra de Deus. E não dizer assim que a palavra de Deus não tem nada a ver. Porque quando você diz assim, tem nada a ver, aí você trava os anjos de Deus de chegar. Porque Jesus fez assim, o inimigo tentou ele falou a palavra, falou de novo, recebeu poder para expulsar o diabo, e depois logo os anjos de Deus desceram. Não trave a descida dos anjos de Deus, porque eles estão chegando. Eles já estão alegres de chegar daqui a pouco. Fale a palavra. Fale a palavra. Tem uma palavra. Talvez você olhou assim e falou, besteira. Não, não é besteira. O que está escrito ali vai te ajudar a resistir, resistir. Rabacharabadarabatalabassuribioyo Joe. Ramanakasuribioyo Joe Minakatai. O inimigo veio com astúcia para o seu lado. O inimigo veio com astúcia para o seu lado. Ele veio, ele fez muitas coisas aqui, ali, isso, aqui, ali. Mas o Senhor está dizendo, a partir de hoje, você tem uma área da sua vida que você vai ser um ex-preso do inimigo. Não é que você estava aprisionado, mas talvez tinha uma área que você nunca percebia, mas que você estava preso. Lamanda chobirabadarabashi rebetoroboxandarabatalabasúbia. Talvez tinha alguma coisa bem normal na sua vida, uma coisa que pode ser boa, mas quando ela vem do inimigo, ela não é boa. Comer é bom, mas quando é o inimigo que diz para comer, não é bom. A fonte, Deus está te mostrando a fonte, a fonte. Ele está levando aí no teu olho, ele está levando aí na tua mente a fonte, a fonte, a fonte. O problema não é a questão, o problema é a fonte. De onde? De onde veio? De onde veio? De onde veio? E o Senhor está dizendo, eu vou te dar discernimento. Eu vou soprar na sua mente uma solução. Labalabadabadabashai. Eu vou te dar uma solução. Você tem estado aflito. Você tem estado aflito, mas eu vou te dar uma solução. Sharabadarabasuriereblandarayatai. A aflição tem tempo limitado. A aflição não é para sempre. Mas para sair dessa aflição, vença essa tentação. Vença. Porque essa tentação tem te causado muitas aflição. Quanto mais a gente permite que a tentação continue nos vencendo, a gente fica um pouquinho mais de tempo no deserto. Mas Deus está falando, eu quero que você saia desse deserto. Eu quero que você saia desse deserto. Eu quero que você vá para um lugar de águas cristalinas. Eu quero fazer um jardim explodir nesse deserto, fontes de água, rio brotar, águas cristalinas. Você está quase. Mas você tem pessoa aqui que você percebe que quando você está quase em um sentido, quase rompendo, de repente vem uma situação de novo. Mas o Senhor está dizendo, a partir de agora, se você tão somente crer, receber, e agora você ser o esperto do jogo. Porque durante muito tempo o inimigo foi o esperto. O inimigo foi o esperto. O inimigo veio com astúcia. Mas agora você é que é
o inteligente por causa de Deus. Agora não é ele que te expulsa do propósito de Deus, agora é você que expulsa ele. Quem está entendendo esse mistério? O inimigo queria te tirar do plano de Deus, mas lá no fim Jesus ele fala: para trás de mim, Satanás, sai, sai. Aleluia, sai. Às vezes, irmãos e irmãs, você tem que dar uma palavra de ordem. Você tem que dar uma palavra de ordem. Eu lembro de um menino que ele viu não sei o que na janela, isso, aquilo, não vou entrar em detalhe, mas ele viu umas coisas estranhas, tal, que vinha contra ele, tal, algo espiritual. E ele falou: opa, um dia o pastor falou para mim que o nome de Jesus tem poder, e ele disse: em nome de Jesus, sai. Depois de você citar versículo, citou, ok. Agora ordene que o diabo saia. Ordene que ele saia. Você tem que dizer, eu lembro de um dos meus pastores, um dos meus professores, que ele orava assim, ó: você, inimigo, que está prendendo essa alma para fazer isso e aquilo, sai dessa vida. Né? Ninguém via, ele estava intercedendo, só eu que ouvia, que eu ia muito na casa dele. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você vê que alguma coisa na sua vida o inimigo está tentando, você tem que ser um pouco mais claro às vezes e dizer: você, inimigo que está plantando esse desejo de fazer isso e isso na minha vida, sai da minha vida agora. Sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Quando você é direto, você expõe o mal e ele cai por terra. Ok? Você vai vencer. Receba a graça para vencer. Receba a graça para vencer. Você vai vencer. Irmãos, a Bíblia diz que depois dessa época que Jesus esteve no deserto e ele saiu, era estranho. Imagina estar no deserto, a gente não consegue nem um dia ficar só entre nós. Jesus ficou 40 dias, mas a Bíblia diz que depois de 40 dias, Jesus ele não sai cheio, ele sai no poder do Espírito Santo. No poder. No poder. Jesus ali saiu cheio. Jesus ali, quando ele sai já expulsando o mal. Ele sai já pregando. Ele sai já curando. Vença esse detalhezinho. Porque um grande poder te espera que você nunca teve. Tem um poder que você só tem se você vencer aquela parada. Tem o poder que só desce sobre você quando você vence aquilo que só você sabe o que é. Você tem que vencer e você vai vencer. Porque agora você está com as instruções. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Cada um de vocês, vocês são vencedores. E o inimigo não vai mais poder fazer de gato e sapato alguma área da sua vida. Não. Abra os olhos. Abra os olhos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Separe essa semana pelo um diazinho, um dia, né? Nós estamos na quarta, você tem quinta, sexta, sábado ou domingo. Não e domingo, 4 dias, não. Mas um desses diazinhos, vê qual dia desse você pode jejuar. Vê qual dia desse você pode pular uma comidinha. E naquele momento da comidinha, você não passear, mas você orar. Você vai ver a glória. Você vai ver a glória. Mas para ver a glória, você tem que ir lá. Amém? Que Deus te abençoe. Se você quiser algum detalhe, pastor, eu quero jejuar, como que eu faço, tal, 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 fala comigo depois no WhatsApp, tá bom? Fala comigo no Zap. Um grande abraço. Deus tem mistério. Vocês vão vencer. Tá bem? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Você vai vencer.